Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando com você a respeito das leituras da Palavra de Deus da sexta-feira da segunda semana da Páscoa. E temos na primeira leitura tirada dos Atos dos Apóstolos a polêmica entre os apóstolos que estavam anunciando Jesus e os fariseus, os chefes do povo judaico que tinham tentado prender estes homens, colocados na prisão, bater neles, etc. Mas finalmente, pela palavra sábia de um fariseu chamado Gamaliel, eles os libertaram depois de dar muitos açoites. E diz o texto que se lê hoje na missa: os apóstolos saíram alegres, saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. É muito bonito como a percepção que desde o começo da igreja, os discípulos, no caso aqui os apóstolos, têm de tomar parte da paixão de Cristo, porque é a partir desta participação na sua paixão que se consolida a expectativa, a esperança de poder tomar parte também da sua ressurreição. E o Evangelho de São João, no capítulo 6, é o início do capítulo 6, quando Jesus, junto com os apóstolos, atravessa o lago, vai do outro lado do mar da Galileia, ao lago de Genezaré, e vai atrás dele uma grande multidão que estava interessada porque ele curava os doentes e expulsava os demônios. E então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali. Estava próxima a Páscoa. Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? E disse isso para pô-los à prova, porque sabia o que iria fazer. E depois Filipe disse: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. E então vocês sabem o que aconteceu. Jesus multiplicou os pães e os peixes, mandou sentar todo mundo, havia muita relva naquele lugar, então, e distribuiu à vontade pão e peixe para 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. E depois disse Jesus: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. É claro que Jesus não resolve o problema de todos aqueles que passam fome, mas faz um sinal. Sinaliza que ali, junto daquela multidão que o admira e tem o prazer de ouvi-lo, está alguém que vem da parte de Deus. Tanto é verdade que depois termina o trecho do Evangelho dizendo: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Quer dizer, Jesus dá um sinal de que, no meio de tantos fatores que compõem a realidade, o lago, o morro, a relva, todas as coisas, a fome, tem um outro fator que se chama Jesus. É um fator dentro da realidade. É um fator que interfere, atua dentro da realidade onde ele está. E é um sinal para que as pessoas começam a perceber que aquele homem conhecido como o Galileu, de profissão carpinteiro, na realidade ele é o Filho de Deus. E pouco a pouco vai clareando este entendimento no coração e na cabeça das pessoas que estão mais próximas de Jesus. No fundo, conosco acontece algo semelhante. Nós rezamos, nós pedimos perdão dos pecados, nós nos alimentamos
da Eucaristia, gostamos de ouvir a palavra de Deus, a palavra de Jesus no Evangelho, mas tem momentos que passamos aperto, invocamos o Senhor e de repente fazemos a experiência de um horizonte novo que se descortina diante dos nossos olhos. Ou então ficamos exageradamente assustados agora, por exemplo, com o coronavírus e a possibilidade de contágio e não queremos mais fazer nada, sair de casa um pouco deprimidos, etc. Mas de repente começamos a pensar, o Senhor está aqui. Tu, Senhor, comigo. E a pessoa vence o medo e se move dentro de casa e sai e resolve aquilo que devia resolver. Como dizer, experimentamos esta potência divina que vence o mal e vence a morte, que atua em nós, às vezes em coisas pequenas, como uma vitória nossa sobre uma situação que nos dava muito medo e nos paralisava. Às vezes, em circunstâncias mais complicadas, esta presença de Cristo atua com um grande poder e nós ficamos admirados e depois podemos contar a muita gente, claro que estou ligado a Jesus, porque se não fosse Ele e o amor dele por mim e este poder divino com que ele agiu a meu favor, eu não estava aqui para contar agora nada dessa história, tinha me complicado e tal. Em suma, é importante que possamos ir experimentando como o Senhor multiplica para nós a alegria, multiplica no nosso coração a paz, multiplica dentro do nosso ânimo a coragem, multiplica o pão e o peixe, porque quer multiplicar o bem da vida, que possa ter beleza, alegria, paz verdadeira. É só com Ele que podemos enfrentar, por exemplo, estas confusões do nosso tempo, que atinge a saúde com o contágio, mas atinge também as nossas finanças, porque é complicado poder dar conta do trabalho e, portanto, de ganhar dinheiro suficiente para pagar tudo aquilo que é necessário. É assim, quando nós fazemos a experiência do Senhor Jesus como esta presença divina que age com poder a nosso favor, nós ficamos definitivamente ligados a Ele, como uns fiéis que permanecem sobre a rocha, porque Jesus Cristo se torna para nós a rocha. Quando parecia que os nossos pés iam afundando na lama e ficávamos meio perdidos, de repente é a rocha que experimentamos debaixo dos pés. E sobre esta rocha podemos construir a nossa pessoa, a nossa família, o nosso trabalho, tudo aquilo a que nos dedicamos neste mundo. Meu caro irmão, minha querida irmã, Deus abençoe vocês com muita paz e fortaleza divina. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.